Estamos juntos a partir de agora com mais uma edição do 5 Minutos de Fama especial Big Brother Brasil. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a eliminação do Adson, ele que foi pro paredão com Felipe Prior e acabou sendo eliminado. Vamos fazer ainda uma atualização sobre o caso Patrick's. Qual é a posição da polícia, o que será que a polícia já disse, o que vai ser daqui pra frente. E tem ainda o quadro Meu Arquivo BBB, onde, claro, eu vou contar uma das minhas aventuras pelos bastidores do reality show. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho depois da vinheta. Não sai daí não. Com 79,71% dos votos, o Adson foi o terceiro eliminado do BBB 20. Ele que enfrentou um paredão com o Felipe Prior. O Felipe teve aí 20,29% dos votos e esse paredão acabou mostrando, o que muita gente já sabia, acabou comprovando o que muita gente já sabia, que foi a questão da imagem do Adson ter ficado bastante manchada depois dele ter se envolvido em algumas polêmicas com o grupo das mulheres, A casa que antes estava dividida entre pipoca e camarote e que agora está dividida entre homens e mulheres. Então o Adson, ele estava ali por trás de algumas confusões. Ele teve confusão com a Manu Gavassi, ele teve confusão com a Marcela, ele teve confusão com o Pyong, e isso tudo acabou aí resultando na eliminação do Adson. Bom, o que a gente pode dizer é que esse programa de eliminação foi um programa com muitas mensagens. O Thiago Leifert trouxe ainda notícias de fora da casa, O Lucas Chumbo vencendo um campeonato e tudo mais, que eu acho que quebra um pouco as regras do jogo, trazer notícias de fora, mas enfim, a gente ultrapassa isso tudo, até porque o programa tá meio fazendo a linha da Fazenda, Tá meio sem regras próprias, regras muito bem definidas, mas isso é uma outra história. Falando agora novamente sobre a eliminação do Adson, a gente pôde perceber nesse programa de eliminação que ele se redimiu das coisas que ele falou, ele se redimiu do comportamento dele, um pouco tarde demais, na despedida dele, que foi uma despedida assim bem fria, bem diferente da despedida da semana passada que a gente teve do Patrick's, Mas assim, foi uma despedida bem fria, foi uma despedida bem de acordo com aquilo que o próprio Adson plantou dentro da casa. Ele pediu desculpa individualmente, falou com todo mundo, mas não falou com o Pyong. A gente viu que no final o Pyong ainda tentou se aproximar dele, ele ignorou completamente o Pyong. O Adson, que se estranhou com o Pyong dentro do confinamento, E eu acho que ele vai carregar isso pra fora. Disse ele que quando saísse ali da porta da casa do Big Brother, aqui fora a realidade seria outra, mas a gente não sabe até que ponto isso vai ser verdade. Bom, o Felipe Prior, ele continua na casa, ainda mantendo a parceria com o Lucas. Talvez agora esse grupinho, essa turma do Bolinha, esse clube do Bolinha, a gente já percebe que ele vai ficar mais enfraquecido, uma vez que ele era formado pelo Patrick's, que já saiu, ele era formado pelo Adson, que acabou de ser eliminado, então resta agora apenas o Lucas e o Felipe Prior. Pela quantidade de votos, da eliminação, a gente falou aí, como eu disse, o Adson teve 79,71% e o Felipe Prior 20,29% dos votos. A gente percebe que o Felipe Prior está tendo uma segunda chance para mostrar um novo Felipe, para mostrar um novo jogo. Ele que também estava ali dentro daquele processo de articulação, tentando atacar as meninas, Tentando atacar o grupo das meninas, fazendo brincadeiras e certos comentários que não são mais, assim, apropriados para as ocasiões de reality. Então o Felipe, ele ganha aí uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Bom, o Adson, antes de sair, ele levantou muito a bandeira do estado dele, ele levantou muito a bandeira de Belém do Pará, falando inclusive que se a Casa de Vidro, ele chegou até a brincar com o Daniel, dizendo que se a Casa de Vidro tivesse sido em Belém do Pará, muitas pessoas teriam levantado cartazes falando sobre ele e tudo mais. A questão é que, como o próprio Thiago Leifert disse, a entrada dos dois participantes da Casa de Vidro na casa do Big Brother movimentou isso tudo, articulou isso tudo e ainda reforçou a questão do Adson, a questão do comportamento do Adson em relação ao grupo feminino.
E isso teve um peso muito grande na eliminação dele. Como eu disse aqui em programas anteriores, eu continuo acreditando que o grande vilão dessa história não foi o Patrickx, o grande vilão dessa história não foi o Adson. Eu acho agora, aliás, eu tenho quase que absoluta certeza que o grande vilão dessa história é, sem dúvidas, o Lucas. Pra mim, ele é o cara que articula tudo, é o cara que é bonitinho, lourinho, quietinho, mas ele tá ali por trás, articulando bem as peças dele, e ele tá eliminando os próprios membros do grupo dele, porque aquele grupo que ele formou lá no comecinho, né, já tá todo desmembrado. Agora só tem aí o Felipe Prior. Então tomara que o Felipe, a partir de agora, a partir dessa eliminação do Adson, o Felipe tome outros rumos dentro do jogo dele, senão, com certeza, ele vai ser a próxima vítima. O meu arquivo BBB de hoje vai levar a gente para o ano de 2008. Aliás, eu já disse em outras edições aqui do nosso 5 Minutos de Fama que o BBB 8 foi uma edição muito importante para mim. Foi um grande divisor de águas, uma edição que eu fiz muitos amigos, uma edição assim que foi bem prazerosa de cobrir e que eu mergulhei muito de cabeça, né, nessa edição. Então, lembrando aí, uma das minhas aventuras desse ano, dessa edição, foi quando eu fiz a entrevista junto com os outros jornalistas que estavam presentes com o eliminado Marcelo Arantes. O Marcelo Arantes, ele era um doutor psiquiatra, né, para quem não lembra, que foi muito polêmico dentro do confinamento, dentro da casa. Foi um participante, assim, bastante significativo, um participante que entrou para a história dos participantes polêmicos do Big Brother Brasil, e quando ele foi eliminado, a gente foi fazer uma entrevista com ele, e nessa entrevista, o Marcelo, ele tinha saído da casa muito assustado, ainda muito preocupado com a repercussão da imagem dele aqui fora, né? Ele que foi eliminado depois de ter sido indicado pela líder Tati Bioni na época, e então o Marcelo saiu assim muito preocupado. E depois que a gente começou a fazer as perguntas, ele percebeu que as perguntas eram perguntas assim para alfinetar mesmo, eram perguntas que precisavam de respostas imediatas, de respostas completas, e isso causou no Marcelo um pouco de susto. Até que eu cheguei para ele e falei: olha, você precisa baixar suas armas para que a gente possa fazer o nosso trabalho, né? E você também possa responder e ter o seu direito de resposta. Eu lembro que na época ele virou para a assessoria da Globo, né? E perguntou assim: mas eu tenho mesmo que responder essas perguntas? Eu sou obrigado? E aí nessa hora ficou o maior climão lá na sala da entrevista, uma salinha que a gente sempre fazia as entrevistas, mas é claro que tudo foi uma coisa mesmo de momento, né? Essa saia justa toda com o Marcelo foi uma coisa de momento, e ficou aquele clima tenso por conta do que ele tinha do que ele tinha causado dentro da casa, né? Do que ele representou dentro da casa, e ainda tinha a questão sobre a sexualidade dele. Enfim, eram várias perguntas assim bastante diretas e que o Marcelo ficou um pouco assustado, mas isso tudo passou depois desse tempo todo de entrevista, esse período de pós-confinamento, né? Quando o eliminado sai, quando a ficha dele realmente caiu de que ele já estava fora do game, a gente conversou. O Marcelo é uma pessoa muito querida, eu fiz várias matérias com ele, a gente curtiu aí algumas baladas, né, como vocês estão vendo as fotos, e é um cara incrível, um cara muito inteligente, um cara... Depois ele fez um livro ainda, fez um manual de como entrar no Big Brother, como se comportar no confinamento, um livro bem interessante também, e como eu disse, é uma das figuras clássicas do programa, é um cara que com certeza entrou para a história do Big Brother Brasil. E antes da gente terminar o programa, a gente faz as atualizações sobre o caso Patrickx. Para quem não sabe, para quem não lembra, o Patrickx, ele foi acusado ainda no confinamento de ter assediado sexualmente duas participantes, a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, e também a Flaislane. Bom, essas acusações todas, né, foram feitas ainda no confinamento. Como eu disse, o Patrickx, ele foi eliminado, ele saiu da casa, ele foi o segundo eliminado do programa, ele foi para a delegacia, prestou depoimento, e a delegada que cuida do caso, a delegada Catarina Noble, ela disse que o Patrickx não reconheceu nenhum tipo de malícia nos gestos dele. Então, as palavras da própria delegada, que é uma delegada muito experiente, uma delegada muito conceituada dentro da Delegacia da Mulher, ela diz que o Patrickx não reconheceu malícia nos gestos dele. Bom, a Bianca e a Flaislane, elas vão ser convocadas para depor, né? Assim que elas saírem do confinamento, assim que elas deixarem a casa do Big Brother, as duas também vão depor, até para esclarecer melhor esse caso, longe dos holofotes, longe das câmeras, longe do jogo, daquela pressão
toda do confinamento. A Catarina Nobre, a delegada, ela também está cuidando agora de outro caso de acusação, né, também de assédio, de outro caso de assédio, dessa vez envolvendo o participante Pyong, né, o público que acompanha o Big Brother, as pessoas que estão assistindo, acusaram o Pyong de ter assediado sexualmente a participante Marcela e novamente aí a participante Flaslane aparecendo em um novo caso de acusação de assédio, né? Então assim, tudo agora tá com uma visão mais ampliada, né? As pessoas estão mais críticas, as pessoas estão mais observadoras e tudo o que acontece lá dentro do programa acaba tendo um reflexo muito grande aqui fora na vida real. E a gente vai informar ainda sobre o caso do Patrick em outras edições aqui do nosso programa. A gente vai trazer atualizações sempre sobre esse caso, não só do Patrick, mas também do Pyong. Os 5 minutos de fama especial Big Brother Brasil vai ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência. A gente teve uma audiência muito legal no programa passado, com a eliminação passada. Com essa eliminação, eu acredito também que não venha a ser diferente. E a gente sempre lembra que a nossa parceria é muito importante. É muito importante você aí do outro lado para poder animar a gente, para poder trazer mais estímulo, mais vontade para a gente fazer a cada vez um programa muito melhor do que o outro. Então, sempre muito obrigado por você aí do outro lado. Eu quero agradecer também a nossa audiência no Maranhão, a nossa audiência no Amazonas também, uma audiência muito legal. O pessoal do Norte e Nordeste está descobrindo o nosso canal, está descobrindo o nosso programa e eu agradeço muito a todos vocês. Também a nossa audiência internacional nos Estados Unidos, em Portugal, a gente também está com audiência boa em Angola. Então assim, vocês do mundo todo, a internet é um território sem fronteiras e a gente está aqui para trazer conteúdo e principalmente trazer entretenimento. Eu volto na quarta-feira que vem com mais um 5 minutos de fama especial Big Brother Brasil. A gente se vê!